da comarca de Barbacena. Encontra-se inscrito para sustentar pelo paciente o Dr. Hugo Viol Faria, que tem a palavra pelo procedimento. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras. Egrégio Tribunal de Justiça, colenda Sexta Câmara Criminal, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadores. Agradeço desde já ao exercício aí epistemológico que fazem a gentileza ao me ouvir. Agradeço também ao desembargador relator, Jober Carneiro Jacques, quem atendeu tão bem essa assessoria jurídica em seu gabinete. Doutores, trata-se aqui de habeas corpus, cujo o processo inaugural, cujo processo primeiro teve por objeto a suposta prática de atentado violento ao pudor. Ocorre que há de desde já se mencionar o objetivo, por que se impetrou um habeas corpus, o porquê desse remédio constitucional. O remédio constitucional em tela, que ora se vislumbra e que aqui se enfrenta o deferimento da ordem, ele é oriundo de uma negativa do juízo primeiro de remeter aos autos a esse egrégio tribunal, a essa colenda Sexta Câmara, para que apreciasse o requerimento de devolução de prazo. Então já vou consignar, já vou indicar para os senhores que o que aqui se pleiteia é, na verdade, uma nulidade processual desde 6 de fevereiro de 2017 e ainda com a devolução do prazo e a necessidade de participação da defesa técnica na dosimetria da pena. Requer ainda, vamos requerer e demonstrar que é medida de rigor o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a suspensão de processo de execução que teve início na comarca de Barbacena, que foi autuado na comarca de Barbacena na sexta-feira passada. Pois bem, em que pese, doutores, não tratar aqui de questão de mérito, em que pese tratarmos aqui de nulidade processual e nulidade procedimental, sinto-me na obrigação de falar aos senhores, de apontar aos senhores que o paciente foi absolvido pelo juiz primeiro, foi absolvido por esse egrégio tribunal e é professor. É professor na comarca de Barbacena, trabalha até hoje lá, dá aula e além disso, doutores, o paciente de forma alguma fugiu às diretrizes de responder esse processo. Pois bem, nesse momento fica consignado que, inconformado com o acórdão prolatado por esse egrégio tribunal na conferência do Poder Jurisdicional por essa colenda Sexta Câmara, o Ministério Público apresentou recurso especial. Lá sim, doutores, lá no recurso especial, em que pese a fragilidade da prova, lá em Brasília o Ministério Público conseguiu o que queria, que foi a mera condenação do paciente. Bem, lá em Brasília, lá no Superior Tribunal de Justiça, quando da prolação do acórdão que fez o juízo condenatório, foi consignado e determinado que os autos voltassem ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a realização da dosimetria da pena. Sem problema. Nesse momento, dia 1º de fevereiro de 2017, o paciente procurou essa advocacia especializada. Nos procurou, nos constituiu e nós atuamos bravamente no que foi possível. No dia 6 de fevereiro de 2017, nós apresentamos embargos infringentes junto ao Superior Tribunal de Justiça. Ademais, colacionamos aos autos instrumentos de procuração e o instrumento de procuração colacionado surtiu seus efeitos com certidão emitida pelo colento Superior Tribunal de Justiça. Não satisfeito, essa defesa apresentou recurso extraordinário, impetrou ainda habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal e acompanhou o processo até o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça, que foi dia 6 de 11 de 2017. Ademais, outros desembargadores, essa defesa aqui apresentou semana passada a denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos de prova que foi suprimida dos autos pela promotoria. E esse egrégio tribunal aqui acompanhou isso daí tudo. Bem, dito isso, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, só para consignar, a denúncia foi recebida, tá? E está pendente a apreciação. Foi conhecida, aliás, foi recebida e conhecida. Doutores, mas esse procurador, ele falou demais, falou de menos, não apontei aonde está a nulidade. A nulidade se encontra em fato de que, em 6 de fevereiro de 2017, essa assessoria jurídica colacionou aos autos instrumentos de procuração. E que em 30 de março, veja bem, quase 60 dias após,
houve a publicação de dosimetria da pena. Na publicação de dosimetria da pena, não houve a intimação dos procuradores constituídos, dos novos procuradores constituídos. O Ministério Público apresentou embargos. Houve prolação de novo acórdão com relação à dosimetria da pena. Novamente, pendente intimação dessa assessoria jurídica. Então eu vou dizer mais para os senhores. Eu aprendi com os senhores porque o acórdão veio dessa colenda Câmara. Eu aprendi com os senhores e consignou no acórdão lá o princípio da proporcionalidade. Consignou lá que seria desproporcional submeter o paciente, ainda que tivesse ocorrido o que aconteceu, às iras do artigo 214. Estamos falando aqui do antigo atentado violento ao pudor. Então, como bem sabido, e aqui novamente, cada tarde que eu passo aqui é um aprendizado, eu digo a vossas excelências o seguinte: aprendi também que o princípio da proporcionalidade é derivação lógica do princípio da humanidade da pena, é derivação lógica do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, estou fazendo aqui que, ainda que não seja um requerimento de direito, um requerimento de quem conhece o rapaz, de quem sabe que ele é professor, desculpem a emoção, mas ele foi professor, e que não merece essa pena. Então, o requerimento que se faz aqui é que seja reconhecida e declarada a nulidade desde 6 de fevereiro de 2017, com consequente, doutores. Com consequente. Declaração da nulidade, perdão. Com consequente, devolução do prazo e reafirmação da defesa acompanhar e participar da dosimetria da pena. E ainda, que seja cancelada a certidão de trânsito julgado e suspenso. O rapaz está lá, tem vias de ser preso, tem 2 filhos, está lá em Barbacena. Excelências, peço referimento, peço desculpa o excesso. Uma palavra do desembargador